Senhoras deputadas, senhores deputados, sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o secretário, deputado Padre Pedro Baldiceira, para proceder à leitura da ata da última sessão. Por favor, deputado. Senhor presidente, deputado Moacir Sopelsa, senhores deputados, deputadas e todos aqueles e aquelas que nos acompanham. Ata da 109ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 27 de outubro de 2022, sob a presidência do deputado Kennedy Nunes e secretaria do deputado Neudi Sareta, às 9 horas do dia 27 de outubro do ano de 2022, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo um quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Neudi Sareta para que, como secretário ad hoc, proceder à leitura das atas da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Não houve oradores inscritos. Grande expediente. Não houve inscritos para o horário destinado aos partidos políticos. Ordem do dia. Não houve matérias a serem deliberadas. Explicações pessoais. Não houve oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar, e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou outra ordinária para terça-feira no horário regimental. Para constar, segundo o secretário, lavrou a presente ata. Senhor presidente, deputado Moacir Sopelsa, era a ata de hoje. Muito obrigado, deputado Padre Pedro Baldiceira. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, dou a ata por aprovada. Solicito a assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Inscrito para falar, em primeiro lugar, o deputado Sargento Lima. Deputado Sargento, Vossa Excelência está online. O senhor tem a palavra por até 10 minutos. Muito boa tarde, presidente Sopelsa. Quero primeiro me desculpar pelos trajes, né? Não tive a possibilidade de estar perto de casa hoje, estamos aí, né? Longe de nossa residência, mas não tive a oportunidade ainda de fazer algo muito importante, que é parabenizar o nosso governador, Jorginho Melo, né? Tive pouco contato com ele durante esse período do segundo turno, tinha preocupações maiores do que composição de mesa e montar a equipe de transição de forma antecipada, né? Mas falar para ele que estou muito feliz com o resultado, nós nos empenhamos muito, mas muito mesmo, para essa expressiva votação que o nosso governador Jorginho recebeu aqui no estado de Santa Catarina, pela expressiva votação que o nosso presidente Bolsonaro também recebeu aqui no nosso estado. O trabalho foi feito, foi executado da melhor forma possível. Dizer que estou muito contente e deixar aqui os meus votos de que esse seja o melhor governo da história do nosso estado, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo e para o bem de todos os catarinenses. Serei breve hoje, tá? Fico muito agradecido pela oportunidade de poder estar fazendo parte desse processo, né, que culminou na eleição do Jorginho Melo. Jorginho, parabéns, Deus abençoe, conte comigo. Segunda parte que me traz aqui, mais uma vez me desculpando pelos trajes, sobre um comentário infeliz de um deputado do estado do Paraná, que eu quero que fique bem claro mesmo, que grande parte dos meus votos, grande parte dos votos que eu recebi são de caminhoneiros e agricultores. E quero falar para ele que ele sabe muito bem quem é vagabundo.
chamar essas pessoas de vagabundo. Você ficou famoso agora na colocação, tá, ô deputado? Ficaste fagultores, uma terra de credores, herdeiros e responsáveis. Então, vagabundo, você sabe muito bem quem é, né? E você deve saber melhor do que a gente, pois trata-se da tua, né, dos seus correligionários. Então, fica aí o recado para você. Aqui no estado de Santa Catarina não tem vagabundo nenhum, tá? Principalmente dentro dessas duas profissões que são tão nobres. Uma que trata de levar o pão à nossa mesa e outra que trata de produzir o pão lá no campo. Lá. Era só isso, presidente. Deixa um forte abraço para todos vocês aí. Que Deus abençoe grandemente. Obrigado. Obrigado ao deputado Sargento Lima. Próximo deputado inscrito, deputado Kennedy Nunes. Deputado Kennedy, Vossa Excelência tem a palavra por até 10 minutos. Presidente. Por favor, deputado Kennedy. Obrigado, senhor presidente. Um abraço para os deputados que estão aqui de forma online, ao Sargento Lima, eu vejo o padre Pedro Baldiceira, o Nilson Berlanda, Neudi Sareta, entre outros deputados. Eu queria fazer também uso da palavra parabenizando o nosso querido ex-deputado, né, que já foi deputado aqui na Casa e hoje senador da República e governador eleito Jorginho Melo, quase 3 milhões de votos, isso foi uma votação histórica e, como disse o deputado Sargento Lima, nós todos, né, todos nós estamos torcendo para que esta manifestação de voto Ficamos sem som, deputado Kennedy. Sim. Agora estamos te ouvindo. Tá, eu acho que o meu sinal aqui está um pouco ruim. Me ouve, presidente? Agora estamos ouvindo. Tá. Pode continuar. Como eu estava falando, torcendo para que o nosso governador eleito possa fazer um belo governo, para que nós possamos, o Estado de Santa Catarina possa voltar ao mesmo processo que sempre esteve, que foi do desenvolvimento, né? Eu tenho absoluta certeza, Jorginho, que você vai ser 1000 vezes melhor do que o bombeiro Carlos Moisés. A minha segunda fala é em relação ao movimento que está tendo agora em todo o Brasil da manifestação popular. Não é uma manifestação política, não é uma manifestação que tem qualquer tipo de liderança, são as pessoas que foram às ruas para fazer a manifestação. E esta manifestação está, claro, colocando a posição das pessoas que estão nas ruas se manifestando, contrários à eleição do ex-presidiário, e agora presidente, conforme o resultado do Alexandre de Moraes, eleito o Luiz Inácio Lula da Silva. Eu entendo que é preciso esclarecer, presidente, e deixar bem claro, isso é uma manifestação popular, não existe partido político, não existe lideranças políticas, e o que eu observo, e me lembro muito bem de junho de 2013, naquela hashtag Vem Pra Rua, que quando algum partido político chegava na manifestação, eles eram expulsos. E agora está acontecendo exatamente isso. Vi há pouco numa manifestação ali em Palhoça, onde alguns partidos políticos ou políticos quiseram se aproximar e foi negada a participação deles. Por quê? Porque isso é uma iniciativa popular e nós precisamos compreender e respeitar a iniciativa popular. Apesar que estamos vivendo um momento de excepcionalidade, né? Nos veículos de imprensa, onde o Tribunal Superior Eleitoral ainda hoje derruba contas de líderes, e falo um deles aqui, o pastor André Valadão, uma grande liderança que teve todas as suas contas derrubadas hoje. Esta é a democracia do Tribunal Superior Eleitoral.
É claro, se a ministra Carmen Lúcia disse que é preciso suspender a Constituição, pense nisso, gente. Suspender a Constituição até o final das eleições, isso é algo que vai ficar nos anais jurídicos desta história tão delicada e difícil que foi esta eleição. Suspender a Constituição até o final da eleição, para justificar um voto dela, que foi quase que o voto Minerva, para aplicar a censura em 5 palavras que a imprensa falava, para derrubar contas em redes sociais, para fazer tudo o que está sendo feito. E tudo isso que foi pregado, executado pelo Tribunal Superior Eleitoral e seus membros nessa eleição, está agora aí o resultado, com o povo na rua, de saco cheio, com a garganta engasgada de tanta censura que foi feita, tanto jeitinho que foi colocado, tanta coisa ilegal que foi aplicada nesta eleição. Fica aqui a minha fala e a minha solidariedade ao evento e às manifestações que são populares. São populares. É o povo gritando por algo que ele viu, em diversas vezes serem colocados de lado a nossa Constituição Federal. Volto a dizer, minha repugnação ao fato da ministra Carmen Lúcia dizer que iria suspender por alguns dias a Constituição até o final da eleição. Então quer dizer que a eleição que nós tivemos não foi uma eleição constitucional? Não foi um ato coberto pela constitucionalidade? Então nós vivemos alguns dias sem a Constituição. Quem foi eleita e, aliás, nomeada e aprovada para ser guardião da Constituição, diz que suspenderia a Constituição para conceder uma aplicação de censura. E deixo aqui, presidente, como jornalista que sou, de profissão e de formação acadêmica, a minha repulsa, o meu repúdio a toda forma de censura feita principalmente a Augusto Nunes e outros jornalistas que foram simplesmente suspensos nos dias da eleição e ontem receberam a demissão dos veículos de comunicação em que estavam trabalhando. Ao mesmo tempo que isso acontecia, como a Rede Jovem Pan, que recebeu a censura, a suspensão de jornalistas e a proibição de falar algumas palavras expedida pelo Tribunal Superior Eleitoral, a Rede Globo, quando vence Lula, faz uma comemoração feita às muitas alegrias dos jornalistas, redatores e apresentadores da Rede Globo quando deu a vitória ao Lula. É claro, eu entendo perfeitamente. Nesse momento, não tem nenhuma a imparcialidade que a gente aprende na faculdade. Mas eu entendo, claro. A Rede Globo eu entendo. Ela estava com a renovação dela para ser feita da concessão. Ela tinha perdido muito dinheiro, estava quase falindo. Com certeza conseguiu eleger aquele que vai salvar a Rede Globo da falência. Mas, por outro lado, o Tribunal Superior Eleitoral... Escuta aqui, e mais uma fala para terminar. Eu vi uma entrevista do ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e ele disse sobre o serviço público no dia da eleição. Gratuito. Eu, como vocês sabem, sou observador internacional de eleições, presidente. Em vários países, no dia da eleição, o serviço de transporte público é gratuito, sim. E isto é algo bom para a democracia. Agora, serviço público gratuito são os metrôs e as linhas de ônibus homologadas. O ministro Alexandre de Moraes disse o seguinte: olha, o que houve, a Polícia Rodoviária Federal fez algumas apreensões de ônibus com pneu careca, com farol quebrado. Pera lá,
ônibus de linha convencional e homologada não tem pneu careca, não tem ônibus com farol quebrado. O que houve foi, sim, transporte ilegal de eleitores. Isso está previsto na 9.504 como crime eleitoral. Mas não, aí podia. O serviço público de transporte é uma coisa, transporte de eleitor é outra coisa. Por exemplo, ônibus municipais fazendo transporte de passageiros intermunicipais, isso não é serviço público de transporte? Isso não é serviço público, isso é levar eleitor para votar. Então fica aqui o meu registro, não poderia de forma nenhuma ficar calado diante de tudo isso que a gente observou, respeitando, é claro, o resultado da urna, mas fica aqui o meu registro de todo esse trabalho que foi feito, infelizmente, para encerrar até a suspensão da Constituição no período da eleição. Eu espero que segunda-feira, ontem, a Constituição voltou a valer nesse país. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Kennedy Nunes. Não havendo mais deputados inscritos em breves comunicações, horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário pertence ao bloco PDT, PSDB e Republicanos. Consulto os senhores deputados se há deputados online inscritos o que desejam usar o horário. Não vejo nenhum deputado pedindo para usar o horário. Horário destinado ao PP. Da mesma forma, se há deputados online desejando usar o horário. Não havendo quem queira usar, PSD. Consulte os senhores deputados do PSD se alguém deseja usar o horário político. Não havendo ninguém, PT. Consulte os senhores deputados do PT se alguém tem interesse de usar o horário do partido político. Não havendo quem queira usar, Podemos, também da mesma forma. Faço consulta dos senhores deputados. Não havendo quem queira usar o horário do partido Bloco, PMDB Novo. Consulta os senhores deputados. Não havendo quem queira fazer uso do partido União Brasil. Da mesma forma, não havendo quem queira fazer uso do horário destinados à União Brasil, PL. PL tem deputado Ivan Natos, Vossa Excelência tem a palavra por até 10 minutos e 30 segundos. Senhores deputadas catarinenses, só queria usar o tempo do nosso partido para agradecer a todos aqueles que depositaram seu voto de confiança no 22 nessas eleições, tanto para presidente da República quanto para governador do Estado. Agradecer imensamente, em nome da liderança do meu partido, a confiança que foi depositado no senador Jorginho Melo para comandar Santa Catarina nos próximos 4 anos. Desde quando o PL se constituiu nessa casa, na legislatura passada, nós vimos construindo, partidariamente, uma condição favorável de eleição do governador Jorginho Melo. Todos os trabalhos que o partido executou aqui no Parlamento sempre foram no sentido de viabilizar essa extraordinária votação recebida pelo governador Jorginho Melo. E, obviamente, o Partido Liberal está parcialmente feliz. Nós não podemos comemorar a festa da vitória totalmente, porque o nosso desejo era de eleger o presidente Bolsonaro, mas o importante, nesse momento, é que o Partido Liberal vai constituir-se numa oposição, num partido de debate no campo nacional e vai governar Santa Catarina.
vai entregar muito mais para os catarinenses do que os governos anteriores entregaram, eu não tenho dúvida. Então é um momento de rara felicidade para o nosso partido. Pela primeira vez, vamos assumir o governo catarinense com uma bancada forte, 11 deputados estaduais, 6 deputados federais, um senador da República e uma pessoa extremamente preparada para esse desafio. 5 vezes deputado estadual, 2 vezes deputado federal, senador da República, ex-presidente do Parlamento, governador em exercício. O senador Jorginho Melo tem uma vida dedicada a Santa Catarina, ao Partido Liberal, à construção desse momento histórico. E que nós, obviamente, festejamos. É um momento também de construção, de unidade, de paciência, é um momento de reflexão, de reconhecer o que erramos, de reparar o que foi apresentado de forma equivocada e de acertar. Quanto mais o governo acertar, mais nós teremos para entregar ao povo catarinense. Da nossa parte, que conduzimos a oposição ao governador Carlos Moisés, eu quero também passar aqui uma mensagem de que sempre foi um governador republicano, um governador que respeitou o trabalho da oposição, um governador que reconheceu a nossa importância no processo democrático, a posição de líder. Eu, mesmo tendo sido um ferrenho opositor ao governador Carlos Moisés, nunca fui perseguido, nunca fui menosprezado, nunca fui ofendido, e isso mostra que nossas divergências eram unicamente no campo político partidário. Cada um fazendo o seu trabalho, cada um tentando fazer o seu melhor. Então, registro aqui a forma republicana, como sempre fui tratado, não só pelo governador Carlos Moisés, mas por todos os seus secretários, toda a sua equipe, pela base parlamentar aqui no parlamento, e desejo, obviamente, que ele colha todo o trabalho que produziu e possa marcar, a sua passagem pelo governo do Estado de Santa Catarina como um sujeito que fez o melhor que pôde. A passagem também do governador Carlos Moisés nos mostra que política é para profissionais. Política não é para amador. Nós somos uma empresa, e essa empresa da produção política deve ser composta pelos melhores entre todos os candidatos que se apresentarem. Não há salvador da pátria, não há aquele que vai chegar e vai resolver tudo, não é aquele que, com uma proposta totalmente contrária àquilo que vem se executando, que vai fazer com que o nosso processo de entrega à população melhore. A experiência conta muito, a dedicação, o compromisso, o histórico, e o resultado sempre vai ser muito mais positivo pelas mãos dos profissionais. E Santa Catarina compreendeu isso também, quando eu trouxe aqui para o parlamento vários prefeitos, ex-prefeitos, vereadores, pessoas com experiência. Nós estamos formando um parlamento catarinense com pessoas extremamente experientes, todas com passagem pela política. E quem ganha, e certamente vai ganhar, é o povo catarinense. Então é um momento de felicidade parcial, um momento de responsabilidade, porque nas nossas mãos agora, nas mãos do nosso partido, o destino de Santa Catarina. Ajudar a cumprir as promessas de campanha deve ser uma missão de todos os parlamentares. E nós agora, deputada Ada, na condição de governo, vamos trabalhar para poder retribuir os quase 3 milhões de votos depositados na proposta do nosso candidato, o senador Jorginho Melo.
Contem com o nosso partido, contem com a nossa bancada, contem com os nossos intelectuais do partido para entregar para Santa Catarina o que for de melhor. Mas, muito obrigado, gratidão, e nós vamos retribuir com muito trabalho. Um momento é de paz, um momento é de respirar, um momento é de compreender, e o momento é de deixar as coisas acontecerem para ver o que vai sair disso tudo, principalmente no campo nacional. Muito obrigado. Muito obrigado ao deputado Ivan Nats. Fim do horário destinado aos partidos políticos, e entramos na ordem do dia. A presidência comunica que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário e que serão arquivadas as seguintes matérias. O ofício 092.6/2021, entidade social, solicita alteração de endereço na Organização para o Movimento e o Desporto Adaptado, OMDA, com sede no município de Florianópolis. Votação e redação final do projeto de lei 032.9/2022. Autor, deputado Márcio Machado. Altera o anexo 2º da lei número 16.720 de 2015, que consolida as leis que dispõem sobre denominação de bens públicos no âmbito do Estado de Santa Catarina, para determinar o alívio Machado, o trecho planejado da rodovia SC 284, entroncamento SC 114, a Palmeira, quilômetro 113.8, entroncamento BR 16, Coreia Pinto, quilômetro 140. Em votação. Deputados que concordam permaneçam como se encontra. Está aprovado. Pedido de informação 419, autor, deputado Neudi Sareta, solicitando ao secretário de Estado da Agricultura informações acerca do sistema antigranizo no Estado. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que concordam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Moções. Moção 829, autor, deputado Kennedy Nunes, cumprimentando o presidente da Assembleia de Deus do município de Tubarão, pastor Joelson da Silva, pela passagem do aniversário de 85 anos da instalação da primeira igreja. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que concordam permaneçam como se encontram. Moção 830, autor, deputado Kennedy Nunes, cumprimenta o policial militar Tiago Berti Alves pela perseguição e captura dos indivíduos que tentaram furtar uma residência. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Está aprovada a moção. Autor, deputado, moção 831. Autor, deputado Kennedy Nunes, manifestando repúdio ao Tribunal Superior Eleitoral em relação à censura imposta à empresa jornalística Jovem Pan. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Está aprovado. Moção 832, autora, deputada Paulinha. Cumprimenta o senhor Valdir Siquinel Filho por fazer parte do ranking de pesquisas mais influentes no mundo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovada a moção 832. Moção 833, autor, deputado Dr. Vicente Caro Preso, cumprimentando o Dr. Humberto Prade pelos 45 anos de diplomação. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Está aprovada. Moção 834, autor, deputado Coronel Mocelin, cumprimentando o sargento Evandro Ricardo pelos serviços prestados ao longo de 18 anos no Corpo de Bombeiros Militar na cidade de Luiz Alves. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovada a moção.
Moção 835, autor deputado Fernando Clenin, apelando ao ministro do Trabalho e Previdência pelo retorno das perícias médicas no município de Canoinhas. Em discussão, não havendo quem queira discussão, está aprovada a moção. Moção 836, deputado Coronel Mocelin, cumprimentando diversos guardas civis pelo salvamento de uma mulher e um homem que estavam se afogando na Praia Brava, na cidade de Itajaí. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, está aprovada a moção. Moção 837, autor, deputado Ivan Nates, cumprimentando o doutor Valdir Siquinelli pelas conquistas na área acadêmica e trabalhos para a ciência brasileira. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovada a moção. Moção 838, deputado Maurício Scudilac, manifestando aos familiares da doutora Ciliana Maria Maia pesar por seu falecimento. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, está aprovada a moção. Moção 839. Autor, deputado Romildo Titon, cumprimentando o policial militar rodoviário Cabo Tiago Tressoldi por salvar uma pessoa que estava contra a própria vida. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovada a moção. Moção 840.3/2022, autor, deputado Gessé Lopes, cumprimentando o atleta Gil Juste, masculino infantil, Rai Felipe Vieira Pedroso, pela primeira colocação no Campeonato Nacional CBJJE, na cidade de Criciúma. Moção 841.4, autor, deputado Fernando Clenin, cumprimenta a senhora Vivian Vos Tavares, regente do Coral Consolador, pela passagem de aniversário de 110 anos de fundação da referida entidade. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, está aprovada a moção. Moção 843.6/2021, autor, deputado Moacir Supelsa e outros, cumprimentando o senhor Jorginho Melo pela eleição como governador do Estado de Santa Catarina para o exercício de mandato 2023-2027. Peço licença aos senhores pares, gostaria de fazer aqui e de me congratular esta casa com a eleição do senador Jorginho Melo ao governo do Estado de Santa Catarina. Senador Jorginho Melo, que foi nosso colega aqui na Assembleia Legislativa por 4 mandatos, e este deputado, eu tive o prazer de ter sido, na ocasião, o primeiro secretário da mesa. Eu desejo, e tenho certeza que esta casa toda deseja ao senador Jorginho Melo, agora governador eleito, que tenha muito sucesso e que possa, de fato, fazer aquilo que ele tem sempre feito em defesa das pessoas, olhando, acima de tudo, pelo interesse dos catarinenses. Parabéns ao governador eleito, senador Jorginho Melo. Moção 844.7/2022, autor, deputado Moacir Supelsa e outros, cumprimentando o senhor Luiz Inácio Lula da Silva pela eleição como presidente da República Federativa do Brasil para o exercício do mandato 2023-2027. Também, da mesma forma, desejo de que possa fazer com que todos aqueles que acreditaram na eleição em seu nome possa estar, acima de tudo,
o interesse de todos os brasileiros. Parabéns também ao presidente presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Requerimentos, o requerimento 1571.2/2022, autor deputado Gessé Lopes, solicitando ao secretário de Proteção Civil e Segurança Pública do município de Joinville informações acerca das providências que estão sendo tomadas para coibir o tráfico e o consumo de entorpecentes no entorno da Escola de Educação Básica Professor Alpaídes Cardoso dos Santos, no bairro de Santa Brasília. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam, permaneçam que encontram. Aprovado. Ordem do dia, sessão. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimento 1570, 1572 a 1579. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicação 652 a 654. Não havendo mais oradores inscritos, esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, comunica outra ordinária para quinta-feira, no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.